Temos entrado numa dimensão do sobrenatural que anteriormente nós não tínhamos ainda experimentado. E são momentos tão preciosos, tão importantes de nós vermos o quão Deus é poderoso e o quão Ele atende às orações, Ele atende aquilo que nós buscamos no Senhor e Ele manifesta o seu reino como uma resposta ao que está escrito na oração que nós chamamos de Pai Nosso. Venha o teu reino. Shalom, amados. Gostaria de compartilhar com vocês sobre o ministério angelical. Uma das coisas que sempre ecoou no meu coração foi a busca por viver uma vida sobrenatural. No ano de 2021, eu tive uma experiência que me marcou consideravelmente. Na busca por viver uma vida sobrenatural, Deus me ativou a viver uma vida através do ministério angelical e era janeiro de 2021, quando nós estávamos enfrentando a pandemia, o Covid. Eu fiz um jejum de 7 dias buscando ao Senhor e um dos propósitos desse jejum era para que Deus me concedesse graça, me concedesse o poder dele para que a gente pudesse orar pelas pessoas e elas pudessem ser curadas do Covid. E então, depois desse jejum que eu fiz, no mês seguinte, quando nós estávamos ministrando a escola Vida no Espírito, que é uma escola profética online, tinha uma pastora de Santa Catarina que ela estava com Covid, ela estava muito mal, mas ela se esforçou para estar nessa reunião. E quando nós estávamos orando, um anjo foi até a casa dela. Eu tive uma visão desse anjo chegando, e quando eu vi esse anjo chegando pela telinha, dava para ver, eu disse assim para ela: pastora, a senhora vai ser curada do Covid agora. E ela começou a chorar e a tremer, e isso durou em torno de uns 3 a 4 minutos. Depois disso, todos os sintomas do Covid haviam desaparecido. Ela estava curada. E o mais interessante foi que o marido, os filhos que não estavam participando da reunião, mas estavam lá presentes naquele momento, eles também foram curados. E a partir de então, nós começamos a fazer lives para ministrar e orar pelas pessoas que estavam com Covid. Muitas pessoas, com a graça de Deus, elas foram curadas. E desde então, é como se tivesse ouvido assim uma multiplicação de manifestação sobrenatural de Deus em termos de curas. A palavra de Deus diz lá em Salmo 103:20: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. E os anjos começaram a se manifestar em muitos momentos para cura. A palavra de Deus diz que eles são valorosos em poder e que executam as ordens de Deus, obedecem a sua palavra. Quando nós oramos para cura ou intercessão, os anjos começaram a se manifestar. Teve uma outra situação que aconteceu em Novo Horizonte, interior de São Paulo. A pastora, ela estava com dengue e eu pedi para o pastor levar ela ao culto. E naquela noite, quando eu fui orar por ela, Deus abriu a minha visão espiritual e eu pude ver ela com um anjo tocando na vida dela. E quando eu disse para ela que ela ia ser curada naquele instante, ela foi ao chão e depois que ela se levantou também estava totalmente curada. Nesses últimos 5 anos nós temos visto assim muitas curas se manifestando através do ministério angelical. Temos entrado numa dimensão do sobrenatural que anteriormente nós não tínhamos ainda experimentado. E são momentos tão preciosos, tão importantes de nós vermos quão Deus é poderoso e o quão Ele atende às orações, Ele atende aquilo que nós buscamos no Senhor e Ele manifesta o seu reino como uma resposta ao que está escrito na oração que nós chamamos de Pai Nosso. Venha o teu reino. Deus tem se manifestado nesses dias com grande poder e os anjos têm sido instrumentos para isso. Eu estava ministrando ainda uma outra pastora e quando de repente nós vimos chegar 3 anjos. E eu perguntei para essa pastora: você tem problema no seu coração? E ela disse assim que a sua família, muitos casos de infarto e quando chegava em torno de 45 anos, tinha algum problema no coração. E eu disse assim para ela: eu pergunto isso porque esses anjos que vieram para curar você, o seu coração. Quando eu oro para que estes anjos ministrem a cura nela, ela também foi curada no seu coração. Posteriormente, 2 semanas depois, eu encontro com ela e ela diz assim que o cansaço que ela tinha antes ao fazer alguns trabalhos na sua casa, ela já não tinha mais
e ela se sentia assim totalmente restabelecida na sua saúde e na saúde do seu coração. Deus é um Deus realmente tremendo, um Deus poderoso, e nós temos visto a manifestação dos anjos em vários aspectos. Durante muito tempo, a nossa compreensão acerca da atuação dos anjos, ela se limitou apenas à questão de nós sermos guardados, livrados, protegidos, muito em vista da palavra de Deus, da compreensão do Salmo 91, quando diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos e sustentem suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. E também no Salmo 34, no versículo 7, fala assim que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, durante muito tempo, a nossa visão, a nossa compreensão acerca do ministério angelical ficou restrito a livramento e a proteção. Mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós podemos perceber que o ministério angelical, ele é muito superior a isso, a guardar, a livrar, a proteger. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, nesse texto, nesse versículo em específico, fala sobre o ministério dos anjos, dizendo que eles são espíritos ministradores. Essa palavra ministradores é uma palavra que no grego é a palavra litúrgicos, e que significa aquele que se relaciona com a realização do serviço ou empregado no ministério. E esse versículo não somente define a natureza dos anjos, mas também a função dos anjos. Ou seja, os anjos ministram a favor da igreja e os anjos nos auxiliam dentro do contexto do nosso chamado ministerial. Então, quando nós oramos ao Senhor acerca de algo, Deus envia anjos para trazer a resposta daquilo que nós estamos orando. E isso é tremendo. Então, nós podemos verificar isso na palavra de Deus em vários momentos, a manifestação dos anjos, não só para proteger, não só para livrar, mas também com outras atribuições, e dentre elas a manifestação do poder de Deus para curar pessoas. Então, nós temos experimentado e vivido isso. E eu quero realmente te convidar a adentrar nessa dimensão do sobrenatural, compreendendo a importância do ministério angelical. Deus abençoe a tua vida.